Olá pessoal, hoje é 13 de outubro de 2021. Saiba que é o amor desapegado que lhe confere a mesma visão divina de Deus, pois Deus só vê tudo e todos com o mais puro e divino amor eterno. Desapegue-se do eu-ego e terás o mesmo amor e a mesma visão. Saiba que é na fé divina instalada na alma semelhante ao Criador que reside o grande poder de Deus. Desapegue-se do eu-ego e terás esse poder divino da fé infinita se manifestando na sua vida. Saiba que Deus é a mais divina pureza, completamente radiante e transparente, e por isso é divinamente feliz, harmônico, tranquilo e pacífico. Desapegue-se do eu-ego e terás essa mesma pureza divina e serás eternamente feliz, harmônico e tranquilo como Deus. Então, saiba que Deus nada teme nesse universo, mesmo porque o mundo criado está sob o seu comando. Da mesma forma, se livre do eu-ego e você estará no comando do mundo criado e da sua própria vida. Porque tudo é causa e efeito. E quem se desapega, as causas se tornam absolutamente divinas e as consequências e os resultados também serão igualmente divinos. Saiba que Deus é a única fonte e a única razão por você ser a alma divina perfeitamente igual a Ele. Portanto, pratique desapego ao eu-ego, até essa figura fictícia desapareça da sua mente. Então terás gratidão verdadeira por Deus ter te feito a imagem e semelhança perfeita dele. Então destrua esse eu-ego com total fé, empenho e determinação, pois você tem esse poder para destruir esse eu-ego. Afinal, você é feito à semelhança de Deus. E saiba que Deus só tem uma qualidade e característica de onde nascem todas as demais qualidades divinas, todos os poderes divinos, como a sabedoria, as virtudes, a onipresença, a onisciência, a onipotência, eternas e imutáveis. E essa única qualidade é a existência baseada no mais puro e divino amor, absolutamente ininterrupto, eterno e expansivo. Então destrua esse eu-ego que é a fonte de toda ilusão e de todas as misérias humanas. Destrua esse eu-ego e terás exposto essa mesma qualidade do amor puro, sincero, divino, ininterrupto e eterno, que faz nascer na sua vida todas as demais qualidades e características divinas de Deus. Isso ocorre naturalmente e automaticamente. Basta eliminar os quereres apegados voltados ao mundo material. Portanto, não seja covarde em se camuflar por trás do eu-ego destrutivo, absolutamente maléfico. Não seja covarde e temeroso do que as vontades de Deus te reserva para o seu presente e para o seu futuro. Pois todo apegado não sabe que os fatos presentes estão ligados às causas passadas e querem construir, entre aspas, o futuro com egoísmo, pois se estressam e se preocupam com o agora e com o futuro. E são medrosos com o que Deus possa lhe trazer sem o consentimento e sem a aprovação prévia do eu-ego. Então veja o tamanho da ignorância humana. Enquanto ele é escravo e submisso ao eu-ego, o apegado obedece a essa figura inexistente e totalmente destrutiva. E acredita nesse eu-ego absolutamente venenoso. E o pior, desacredita e teme as vontades divinas de Deus. E a prova é qualquer reação negativa que a pessoa tenha de estresse, preocupação, ansiedade, etc., etc., é a prova dessa descrença nas vontades de Deus.
E o pior, o apegado espera a aprovação do eu-ego para que as vontades de Deus se realizem em suas vidas. E como o eu-ego sempre reprova as vontades de Deus, o apegado continua ignorante e sofredor. Isso é o cúmulo da ignorância imposta pelo eu-ego, mesmo porque esse eu-ego é totalmente e completamente avesso a Deus. Quando na realidade as vontades divinas de Deus são exatamente as mesmas vontades divinas do eu-alma, semelhante a Deus. Aliás, se ambos não tivessem a mesma e perfeita semelhança entre si, jamais ambos seriam unos. Portanto, a união perfeita com Deus só ocorre porque ambos têm as mesmas vontades e são perfeitamente semelhantes. Portanto, elimine esse eu-ego oposto ao eu-alma. É isso que impede o ser humano atingir esse nível de sabedoria semelhante a Deus. Pois é esse eu-ego que está te impedindo de assumir o eu-alma divino. Por isso que todos os sábios, sem exceção, pregam o desapego ao eu-ego, pregam o desapego aos quereres apegados voltados ao mundo material. Lembre-se, jamais ore pela graça ou pela proteção de Deus, pois o eu-alma já foi agraciado pela semelhança perfeita ao Criador. Se somos já feitos à imagem e semelhança do Criador, não tem o que pedir graça e poder e proteção a Deus. Opostamente, o eu-ego carrega todas as causas da miséria humana. É o eu-ego que é a causa da miséria humana. Veja, por exemplo, as negatividades dos apegados. Por exemplo, os medos, os estresses, sofrimento, tristezas, ansiedades, etc. Percebam que todos esses enfraquecimentos nascem do simples querer apegado, egoísta e da fé invertida. O apego faz com que a fé se inverta, porque o eu-ego inverte tudo que é divino para o lado negativo, miserável, trágico e ruinoso. Nesse exemplo das negatividades, o eu-ego impõe as suas vontades mesquinhas e rejeitam as vontades divinas de Deus na vida das pessoas. E daí inverter a função, inclusive, da fé. O apegado tem fé no medo. Ele acredita que ele está com medo. Ele tem fé na ansiedade, ele acredita que ele está ansioso. Ele tem fé no sofrimento, ele acredita que ele está sofrendo. Tem fé nos estresses, nas tristezas e etc. Porque ele acredita que está nesse estado realmente. E é por isso que acredita que ele tem todos esses sofrimentos. Se o apegado não permitisse que o eu-ego invertesse a sua fé, com certeza não acreditaria em nenhuma das suas fraquezas e em nenhum dos seus sofrimentos. Afinal, o eu-ego nem existe. Então, o sofrimento, as fraquezas também não podem existir. Mas esse eu-ego inverte tanto a fé que o apegado tem fé de que não existe a vida perfeita. Isso é um absurdo. Se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus é absolutamente e eternamente perfeito, é claro que existe essa vida absolutamente perfeita. O que não existe e jamais existirá é a vida perfeita enquanto a pessoa estiver assumindo esse eu-ego que só tem causas negativas e trazem efeitos negativos para a vida. Então, esse eu-ego inverte tanto a fé que o apegado passa a acreditar mais nessa figura fictícia do que na alma e em Deus, que são as únicas realidades eternas e imutáveis desse universo. E mais,
Todos têm todas as qualidades virtuosas, divinas e de amor puro. Afinal, todos, sem exceção, somos alma feita à imagem e semelhança de Deus. Mas só os sentimentos, as pessoas só usam pensamentos e sentimentos altamente mesquinhos, intolerantes, autoritários, possessivos, etc., pois tem mais fé no negativo eu ego do que no divino Deus e no divino eu alma. Por isso, desapegue-se desse eu ego e descobrirás que a fé verdadeira faz nascer as forças divinas da alma e faz desaparecer a fé nas fraquezas e nos sofrimentos. Lembre-se, é insano o apegado a acreditar e ter fé que tem sofrimentos na vida. É insano a perversidade do eu ego que faz o apegado ter fé que está nervoso, estressado, insatisfeito, depressivo, magoado, etc. O apegado se torna tão cego e tão alienado da sua natureza divina imutável só por causa da sua obsessão e fé no eu ego. Ele acredita que ele é esse eu ego quando ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Daí toda a inversão na vida. Que no final isso se torna em pura escravidão aos comandos destrutivos e alienantes do eu ego. Por isso é preciso o desapego. Não é por menos que todos os sábios proclamam o desapego dessa figura fictícia criada pelos quereres egoístas. Portanto, elimine esses quereres venenosos do eu ego. Você não precisa, ninguém precisa dos quereres materialistas, egoístas, voltados ao mundo material. Primeiro você conquiste o reino de Deus, o reino do amor desapegado e tudo lhe será crescido naturalmente e automaticamente. Portanto, deixe as vontades de Deus fluírem livremente em suas vidas. Substitua as suas vontades apegadas pelas vontades livres de Deus. Verás que tudo começará a se divinizar em suas vidas, naturalmente e automaticamente. Mas, sem a sinceridade pura e verdadeira, aprovada por Deus, nada mudará na vida das pessoas. Lembre-se, você só é sincero e puro quando passas a agir, reagir e decidir sem as interferências dos quereres e das aversões do eu ego. Fora disso, não existe sinceridade e nem a pureza, pois com o eu ego tudo se macula e tudo se envenena. Mas com a sinceridade pura, isenta dos quereres e das aversões, tudo que você fizer será isento da causa negativa. Então, nesse ambiente puro, sincero, os seus afazeres terão por base o apoio do amor puro e de todas as virtudes divinas da alma. Então, tudo será causa divina com resultados divinos. Mas jamais pratique desapego para poder receber resultados divinos. Isso é puro apego do eu ego. Os resultados devem ser consequências naturais, por ser já desapegado desses resultados inferiores. Desapegue-se do eu ego e se ofereça à missão de ser um instrumento de Deus. Afinal, só o eu alma pode espalhar o verdadeiro amor e a verdadeira sabedoria de Deus nesse mundo material criado. Peça a Deus que te torne num instrumento dele e não num instrumento do eu ego absolutamente tóxico. Afinal, não existe melhor forma de cada vez mais você se realizar como um ser divino e um ser uno ao Criador, sendo o próprio instrumento de Deus. Então, essa é a única missão, esse é o único dever espiritual, é a nossa obrigação perante Deus,
o desapego ao eu-ego, para podermos assumir naturalmente o eu-alma semelhante ao próprio Criador. Muito obrigado, pessoal. Desejo a todos uma boa prática do desapego com bastante coragem, determinação, fé e principalmente com bastante sinceridade. Até uma próxima oportunidade.